Promessa é dívida. Há alguns programas atrás, a gente teve aqui no programa Henrique Pereira, um engenheiro que já ficou 26 anos numa montadora falando de motores e mais 12 cobrindo a indústria automotiva. E eu prometi que ele estaria de volta com outro tema dessa vez, para falar de serviços, tudo aquilo que você precisa saber antes de tirar o carro da garagem da sua casa. Henrique, seja mais uma vez super bem-vindo aqui ao Ligados na Tomada, meu amigo. Muito obrigado mais uma vez, obrigado por convidar, e enquanto a gente puder colaborar, estamos aí. Dessa vez a gente não só vai ligar o carro na tomada, como vai abrir a porta da oficina de Henrique Pereira. Henrique, muita gente sai para viajar, ou para as férias, ou então aquele feriadão, sem tomar os devidos cuidados que vai acabar protegendo a ele, a família e também a terceiros. Eu fiz uma listinha aqui, como um bate-bola mesmo. Aquelas coisas que você tem que cuidar antes da partida no carro, não é nem de tirar o carro da garagem, né? Então eu queria que você começasse pela sua especialidade, da parte de motor. Vamos falar do óleo do motor. Então, o óleo, o mais importante é você trocar ele dentro do que pede o manual do proprietário. Cada veículo, cada aplicação tem a sua quantidade de quilômetros ou tempo, pode vencer pelos dois. Eu acho que o ponto mais importante no óleo é quando você for trocar pela mesma marca, utilizar sempre o mesmo óleo. E por quê? Se você começar a misturar óleos de marcas diferentes, você está misturando aditivações. Cada óleo tem um aditivo. E, de repente, dois aditivos não se conversam e você vai ter um problema dentro do motor, podendo criar borra, podendo criar outras coisas que não são interessantes. Então, a troca do óleo tem que ser pelo mesmo. Quando você vai viajar ou você para, às vezes, num posto de gasolina, você mede o nível do óleo também. E o nível do óleo deve ser medido com um motor a frio, carro estabilizado na reta, e você vai ver esse volume. Caso haja necessidade de se completar o óleo, geralmente carros um pouco mais antigos precisam, tente adicionar o mesmo óleo que está lá dentro, porque vale a mesma discussão, não misturar óleos. Então o óleo é importante, acho que é um dos itens mais importantes no motor. E um muito crítico, correia dentada. Porque a gente sabe que se quebra uma correia dentada com o carro em funcionamento, pode inclusive bloquear o motor e fundir o motor. Você vai ter que gastar uma grana violenta para trocar algumas partes. Como que você sabe se precisa cuidar da correia dentada? Então, a correia dentada também tem um prazo de troca e eles aumentaram muito. Eles lá atrás, na indústria, era bem mais baixa a quilometragem. Hoje algumas chegam a 180, 100 e quase 200 mil quilômetros. Então, é importante sempre que levar o carro para uma manutenção, porque aí é mais difícil do usuário comum tá olhando. Mas numa manutenção, numa oficina, o mecânico conhece e ele vai fazer as verificações, ver se ela está trincada, se ela está íntegra e trocar quando necessário. Isso nós estamos falando acima de 80 mil quilômetros, nos casos que dura menos, até 160 Porque ela não dá mil. nenhum sinal, né? Ela não avisa que vai quebrar, né? Não, ela não avisa, mas na verdade ela também não quebra de qualquer jeito. Ela vai quebrar quando você passou do limite dela de manutenção. Então você tem que ver lá no teu manual. Eu sempre brinco, a Bíblia do carro é o manual. Então lê no manual qual é a troca da correia dentada, tá escrito lá e você vai trocar nessa quilometragem. É isso que tem que ser feito. Velas. A vela também, dentro do tempo de troca dela, hoje da mesma forma. Velas que antigamente se trocava com 10 mil quilômetros, estamos trocando hoje com quase 80 mil quilômetros. Mais uma vez, retornamos ao manual e vamos ver qual é a especificação de troca de vela. A vela, ela varia um pouco mais, assim, às vezes ele fala para trocar tantos mil, dá um pouquinho mais. Tira a vela, vamos ver as condições. Também é ideal que seja feito por um mecânico, porque inclusive tirar a vela em casa é um pouco complicado, você pode acabar quebrando ela lá e isso vai te dar uma dor de cabeça enorme. Então, um mecânico, ele vai tratar, tirar a vela e avaliar o quanto ela está desgastada, vamos dizer assim. Henrique, numa das minhas participações do Pânico, ficou uma grande polêmica quando perguntaram, quando eu falei que óleo de transmissão, para alguns carros não precisa fazer a troca, para outros precisa, depende da situação. Eu apanhei muito, meu amigo. Até consultei depois nosso amigo Boris Feldman. Eu queria a sua leitura sobre óleo de transmissão. Existe algum carro que você não precisa se preocupar com a troca do óleo de transmissão? Sim, alguns carros não são recomendados a troca de óleo, a não ser com muitíssima quilometragem. Tô falando muitíssima. Então, olha, eu apanhei injustamente, Talvez, porque logicamente, a transmissão é uma caixa fechada.
não tem combustível, não tem temperatura, não tem nada. Então por que eu tenho que trocar o óleo? O óleo não se desgasta, o óleo não estraga, ele não oxida se não tiver afetado pelo meio. O motor, por que você troca óleo? Porque combustível passa pelos anéis, existe todo um aquecimento, entra gasolina, entra álcool, então o motor vai ficando velho. Outra, o ar também que entra no motor, passa pelos anéis, ele acaba sujando o óleo também. Então o óleo queima. Na transmissão não tem essa característica, porque lá dentro é uma caixa fechada de engrenagens. E as engrenagens não é como antigamente, que tinha que amaciar o carro. Elas não desgastam. Mesmo algumas caixas de transmissão têm um ímã na parte de baixo para pegar um eventual pedaço de metal que possa sair, mas não é. Então, sim, alguns carros não há necessidade de troca de óleo. Lá no manual está escrito. Outros exigem a troca. Por quê? CVT, ou outras formas de construção, ou algum carro que eles acham que tem que ser trocado, tem a sua lógica. A engenharia não ia pedir para trocar sem a necessidade. Agora, como alguns carros pedem a troca, outros não, é melhor pedir para todo mundo trocar. Eu não concordo, eu acho que alguns modelos não têm a menor necessidade de trocar óleo. Eu, nos meus carros, não tenho mexido porque são câmbios fechados, lacrados, sem a necessidade dessa troca. E eu não tenho chegado com os meus carros a 200, 300, 400 mil quilômetros. Agora, sempre que troca o óleo, troca o filtro também, não é isso? O óleo do motor, algumas montadoras recomendam a troca do filtro a cada 2 trocas de óleo. Eu, particularmente, tendo estado nesse meio por tantos anos, quando troco óleo, eu troco o filtro. Por quê? O filtro é muito barato com relação ao preço do motor. E você não sabe, naquele tempo que você utilizou o motor, o que caiu naquele óleo, quanto de combustível foi para lá. Então é preventivo. Cada troca de óleo, troca-se o filtro. Mas também tem a recomendação do fabricante. E muitos falam para trocar uma vez sim e uma vez não. Eu troco todas. Ar-condicionado, a gente sabe também da importância da troca do filtro, limpeza do filtro do ar-condicionado, até por conta das bactérias, né? Vai prejudicar a sua saúde se ali for uma fonte, né? Hoje a gente fala tanto de matriz energética, for uma matriz de bactérias. A importância também do filtro do ar-condicionado, né? O filtro do ar-condicionado é até mais fácil de entender, é como se fosse o filtro de ar do motor. Suja. Eu nunca abri um filtro de ar sem estar cheio de pó e alguma coisa. A poluição ambiente é muito alta, você tem muito veículo rodando diesel, você tem muita rua em manutenção, então sobe aquela poeira, aquela sujeira, que ela é sugada para dentro do seu carro para ser resfriada e jogada para o interior do habitáculo. A não ser que você ponha o ciclo fechado, mas aí você vai ficar com ar viciado dentro do seu carro. Então esse ar que vem de fora sujo, ele tem que ser filtrado, justamente para não jogar para dentro do carro uma poluição, sujeira. Então o ar que você está respirando dentro do seu carro com o ar-condicionado ligado, com certeza está mais limpo que o lá de fora. As bactérias, elas se criam por umidade que fica dentro do sistema, alguma sujeira que entrou e deteriorou em cima do filtro, folhas às vezes, ou algum material orgânico. E a bactéria é engraçado que quando ela cria dentro do ar-condicionado, ela transmite um cheiro bastante característico. Então aí é interessante trocar o filtro e eventualmente existem até a limpeza dos dutos do ar-condicionado com alguns sprays, muito mais comum fora do Brasil, mas aqui já tem bastante o spray que você joga nos dutos do ar e faz uma limpeza. Não é necessário fazer isso todas as vezes, mas na presença de cheiros de dentro do ar-condicionado, quando você liga vem aquele cheiro meio ruim, é legal trocar o filtro e você também dar uma limpada no ar que está ali dentro com esses sprays. Henrique, agora antes de a gente tirar o carro da casa, né, para levar para o posto de gasolina para o abastecimento, uma pergunta também muito recorrente e muito polêmica: que serviços devem ser feitos no posto de gasolina, na concessionária ou naquela oficina onde você tem a sua confiança, onde você conhece realmente o mecânico? Olha, você radical, é capaz de alguém me bater por causa disso. Eu já apanhei muito quando eu vou falei de posto de gasolina. Posto de gasolina é para abastecer. Você vai lá, abre a tanque de combustível, abastece e fecha. Você também deve calibrar os pneus, e isso com uma certa frequência. O pneu é um dos principais itens de consumo do carro. Então, é interessante, a cada 2 postos, você mandar revisar os pneus. Dois abastecimentos? 2 abastecimentos. Fora disso, eu não costumo fazer nenhum outro serviço em posto de gasolina. Alguns postos têm lá o seu centro de troca de óleo, filtros e tal, e fazem bastante bem e corretamente. Alguns postos lavam o carro, o motor, também fazem corretamente. O que eu me refiro é parar na hora de abastecer e o frentista vir te dar aula de motor. Ele tem um viscosímetro nos dedos, né? Ele pega o óleo, olha, esse óleo não tá bom e tal. O óleo não tá bom, vai numa oficina de confiança, vai numa concessão. Logicamente que as concessões são os centros de manutenção veicular.
eventualmente um pouco caros. Então, depois, o cara ele escolhe por fazer na sua oficina de confiança, que se for boa, de confiança, é um bom lugar também para fazer a manutenção. Posto de gasolina realmente é abastecer. E aqueles que têm um centro de troca de óleos também. Mas vamos lembrar lá atrás que a gente já falou, sempre o mesmo óleo. Não inventa de começar a trocar óleo de marca, porque se alguém te falou que é melhor... E nem misturar sintético com mineral, né? Nunca. O óleo do carro, inclusive foi bom essa pergunta, ou ele é mineral, ou ele é semissintético, ou ele é sintético. Tá lá, quando o cara fabricou o teu carro, ele testou esse motor por muitas horas. E ele usou um determinado óleo. Nada vai adiantar você botar o óleo acima. Se o cara fala que o teu óleo tem que ser semissintético, não precisa usar o sintético. Se você usar o sintético no semi, você vai estar jogando o óleo fora, vai estar jogando dinheiro fora. Use o óleo que está recomendado. Sintético, semissintético e, especialmente, dentro da especificação da SAE. E, de preferência, eu costumo usar a mesma marca que me foi recomendada pelo fabricante. E, geralmente, não é a mais cara. É a marca que ele testou os motores durante o desenvolvimento. Henrique, combustíveis, então a gente está com o carro agora dentro do posto de combustível. Como evitar ou como se proteger contra as picaretagens, principalmente quando você não é o posto que você frequenta sempre, ou você está numa estrada, ou está fora da sua região e precisa abastecer o carro. Isso é muito complicado, como saber avaliar a confiabilidade daquele combustível que você coloca no veículo. Eu diria que para o usuário é impossível. Você tem alguns postos que tem o densímetro mostrando a densidade do combustível. Se ele estiver funcionando e virando, é uma forma de se ver se a qualidade está boa ou não. Agora, determinar a qualidade do combustível pela cara do posto, pela localização desse posto... Pela bandeira, é praticamente impossível. Existem bandeiras com gasolina adulterada, existem postos sem bandeira com gasolina de excelente qualidade, álcool de excelente qualidade. Eu elegi um posto há muito tempo, próximo da minha casa, inclusive, onde eu abasteço toda semana. Onde você chama o frentista pelo nome, né? Sim, eles nos conhecem e já sabem que eu não quero que mexa embaixo do capô. Então eu chego lá, abasteço, ele faz a parte de ar, de pneus, eventualmente. E quando eu estou fora, logicamente, a gente precisa abastecer. Se eu estou num lugar que eu sei que eu vou conseguir voltar para casa, eu abasteço menos. Não vou botar tanque cheio, põe um pouco menos. Já se eu estou numa estrada, eu vou pela sorte. Logicamente que eu procuro um posto que tenha um visual razoável, que eu estou vendo que o dono tem uma preocupação com a condição de qualidade do posto, das bombas, de tudo em volta. Eu não vou parar num posto aí, um terrão, né? Como tem muito no interiorzão aí. Sim. E também não vou dizer que esse posto terrão é ruim. Mas aí eu prefiro parar num posto mais organizado. Mas essa é uma dificuldade muito grande que a gente tem nos dias de hoje. Além de combustíveis e do óleo, que outros líquidos são importantes assim para você realmente prestar atenção na manutenção do carro? Em termos de manutenção, você tem o arrefecimento, que é o líquido que resfria o motor. Ele geralmente não precisa ser preenchido. E esse é um dos pontos que nós estávamos falando. No posto de gasolina, eles têm mania de abrir aquilo com o motor quente, vaporiza tudo, faz aqueles... Não mexa ali, deixa quieto, olha por fora, vê se está na marca. Estando na marca, não se preocupe. Se estiver um pouquinho abaixo, porque evaporou de alguma forma... Carro frio, você abre e completa até a marca. Você tem que completar ou com o próprio etileno glicol, que é o produto que está ali dentro, ou com água desmineralizada. Por que a gente fala que é desmineralizada? Para não vir com minerais e depois se transformar numa reação química dentro do motor e te provocar ter outros problemas. Quando nós estamos falando de uma quantidade pequena, mesmo a água normal não seria tão... Mas é melhor tentar uma desmineralizada. Agora, se teu carro está baixando o nível de água constantemente, bom, vamos procurar um vazamento, vamos ver o que está acontecendo, porque isso pode ter até complicações maiores. Se esse baixar de água for muito grande, você pode estar até com uma junta queimada ou uma bomba de água com vazamento mais sério. Mas, no geral, no dia a dia, na 99% dos carros, você só observa se está no nível. Estando no nível, não se preocupe. Uma que a gente não esquece por conta desses ambulantes que frequentam os faróis é a palheta do limpador de para-brisa. É claro que você não vai comprar do ambulante, você vai procurar uma palheta original. Mas como saber o momento correto de trocar essa palheta? Olha, infelizmente a palheta a gente só descobre quando está chovendo, né? Começou a chover, você liga aqueles riscos, ruído, tudo mais. Mas na verdade até uma fase anterior, lógico. Você vê a quilometragem do seu carro, se ela estiver ainda boa, porque o que estraga a palheta é o sol. Os carros ficam expostos ao sol, o sol acaba de uma forma ou de outra estragando a borracha, por melhor que ela tenha sido projetada e tenham sido feitas durabilidades nela, ela acaba estragando. Mas você pode limpar a palheta. Você lava a palheta com água e sabão
e lava bem, elas geralmente voltam a funcionar bem, porque ela fica parada. Já fica evita o ressecamento, evita né? o ressecamento, fica caindo aquela poeira na palheta, quando você liga vem toda aquela sujeira no vidro. Agora, se a tua palheta tá velha mesmo, nem lavando ajuda, você vai passar, ela não vai funcionar. Eu recomendo o uso de palhetas de boas marcas. Que a gente brincou, a palheta do Farol. Tem até Farol que o cara vende palheta boa, mas é melhor procurar uma palheta que tenha nome no mercado, que tenha uma quantidade de opções grandes. Existem até palhetas agora que você compra e corta no tamanho, mas compre a palheta, não vou falar original. A original é boa, mas existem marcas no mercado que são tão boas quanto a original que veio no seu carro, que inclusive deve ser de uma dessas marcas. Vou trazer para a nossa conversa aqui uma história que eu aprendi com Emerson Fittipaldi na pista, né? A gente falando de tecnologia, principalmente na época que tinha uma briga muito forte de Bridgestone e Michelin na Fórmula 1. E ele me colocou uma coisa que eu nunca mais esqueci. O único contato que aqueles milhões de euros ou milhões de dólares têm de tecnologia com o asfalto é o pneu. Ou seja, não adianta você ter um pneu ruim ou ter de um composto ruim e você não conseguir entregar toda aquela performance que foi projetada com milhões de euros, né? Então, trazendo esse alinhamento agora para a importância do pneu do seu carro. Como cuidar bem do pneu do seu carro? Olha, o pneu eu diria que não precisa estar no Fórmula 1 não, mas qualquer carrinho popular que seja, se ele tiver murcho, abaixo da pressão, ele vai gastar mais combustível, isso é fato. Segundo, você tem que estar de vez em quando olhando como está o pneu, porque às vezes a gente perde o pneu por um desalinhamento. Então, é importante, a cada tantos quilômetros, aí acho que estão recomendando 15 mil, 20 mil, depende de montadora para montadora, você alinha os pneus. Um pneu desalinhado, ou uma roda desalinhada, vai gastar mais. Ela gasta desigual. E esse gasto desigual pode fazer você perder aquele pneu, que ele fica com uma baita faixa careca, vamos dizer assim, e você vai perder um pneu de bobeira. Então, o alinhamento é muito importante. E balanceamento? Tão importante quanto. Só que o balanceamento, ele tem que estar muito ruim para estragar o pneu. Mas ele vai te incomodar muito no volante, porque acima de 100 e poucos você começa a sentir aquela tremedeira, a vibração. Então você é melhor balancear. Isso já faz junto, balanceia e alinha. Sempre procurando também locais que tem bons alinhadores, bons balanceadores. E muito cuidado com o balanceamento hoje em dia, porque tem muita mutreta, infelizmente. Tem mutreta no mercado. Os caras põem um negocinho e vem, olha, a roda está totalmente torta. Meu amigo, se uma roda coloca tiver... um pezinho para mostrar para você que o pneu tá com problema. É pior que o pezinho, ele botar um desalinhador embaixo do negócio que prende a roda e ele te mostra a roda fazendo um movimento extremamente alto. E você fala, se essa roda tivesse no meu carro com esse desbalanceamento, meu carro tava pulando, não era só chacoalhando. Então, cuidado na hora de balancear. Se a pessoa te chamar, falar que precisa realinhar a roda, que precisa desamassar a roda porque ela tá oval... tira a roda de lá, leva em outro lugar mais sério e vê se está com esse problema. Existem rodas amassadas? Claro. Existem rodas quebradas? Isso é um risco? Existem. Mas balanceamento e alinhamento e tá sempre observando os pneus. E você também pode fazer o rodízio. Os da frente para trás, os de trás para frente e está resolvido a cada tantos quilômetros você troca esses pneus. Então isso é o suficiente para o pneu. O mais importante é a quantidade de ar. Isso é uma coisa interessante que você acabou de falar. Antigamente, antes dos pneus radiais, e muita gente leva esse costume para hoje, eles faziam o rodízio em X. Isso. O pneu direito dianteiro para o pneu esquerdo traseiro. Isso não se faz mais hoje. Não. É uma grande besteira, além de prejudicar o pneu, vai dar um desequilíbrio total no carro e na vida útil do pneu, porque os pneus radiais, exatamente como o Henrique falou, os dianteiros para trás, os traseiros para frente e o máximo isso. Pressão do pneu. Então a pressão, ela tá estampada geralmente na porta ou na portinha da gasolina, em algum lugar bem visível, você tem a pressão dos pneus recomendadas. Para carro vazio e para carro cheio. Você tem lá carro com 2 pessoas ou com 4 pessoas. E, logicamente, no manual do proprietário você vai encontrar muito claro isso. É importante estar com a calibração dentro daquele número. Por quê? A pessoa, quando desenvolveu o carro, ela procurou a melhor calibração para o carro andar da melhor forma possível, na cidade, na estrada. Ele vai te dar conforto, não estando muito duro, ele vai te dar um certo conforto e um certo consumo. Se você encher o pneu demasiadamente, bem, você pode ter até um consumo um pouquinho melhor, mas vai ficar um carro duro, ele não vai obedecer bem nas curvas, vai ficar escorregando. Então, acreditem, na indústria se perde muito tempo para se desenvolver certas coisas que às vezes na rua, por lendas ou até por crendices, as pessoas não seguem.
E quando você falou de pneu e me remeteu das viagens que eu vou sair de casa, eu lembrei do caso do step. Geralmente a gente faz a calibração dos 4 pneus e esquece o step. E o step, ou ele tem uma calibração média ou calibração específica se for um pneu diferenciado. Você está no meio da estrada, te fura um pneu por um azar, e aí você vai buscar o step e o pior, ele pode estar vazio, ou ele pode nem estar lá. Em São Paulo, a gente tem muitos relatórios de pessoas que são roubadas, para o carro em algum lugar, e ele nem percebe, a pessoa levou o pneu dele embora. Então é legal dar uma olhada de vez em quando. Primeiro, já que você vai no posto mandar abastecer, abastecer não, desculpa, vai calibrar os pneus, calibra o step. E antes de colocar as malas no carro, né? Isso, na viagem, é importante. Porque senão, imagina, você está no posto de combustível, tem que tirar toda a família dentro do carro esperando, aquele filho que já está reclamando do calor, porque o carro está desligado, e você tira todas as malas para checar o step. Então pode fazer isso um pouco antes ou no dia anterior à viagem. A hora né? que tá indo para casa, vou abastecer e vou fazer a checagem dos pneus. E principalmente saber se o step tá lá, né? Porque às vezes pode ter uma surpresa. Eu, particularmente, uso um cabo de aço no step. Esses cabos de aço de bicicleta, o meu é com segredo, inclusive, é o mesmo segredo em todos os carros lá de casa. A gente põe esse cabinho lá, preso na parte de baixo, eu tenho certeza que o step tá lá. Pode estar cortado o cabo, aí já é uma coisa um pouco mais isso complicada. É uma coisa interessante. Como o Henrique falava, nem todas as pessoas são idôneas, né? E nem todos os estabelecimentos têm um controle efetivo de segurança, principalmente para aquele motorista que acabou de deixar o carro com o manobrista. Então, da mesma maneira que aquele manobrista, ele faz uma vistoria no seu carro com um papelzinho na mão para ver se tem alguma avaria, você também deve, a hora que recebe o carro, levantar, abrir o porta-mala, levantar sem constrangimento nenhum e ver se o step está lá. Porque acontece com uma certa frequência roubo também do step. Voltando para a segurança, Henrique, freios. Freio, pastilha de freio e o disco de freio. Ela tem uma durabilidade maior, coisa de 50 mil quilômetros, um pouco mais. Tem que estar sempre dando uma olhadinha na espessura da pastilha e na espessura do disco. E isso tem que ser controlado e você tem que trocar a pastilha com frequência e fazer o passe ou trocar o disco também com uma certa frequência. O freio é quem para o carro. E hoje com os ABS e tudo mais. Existe até carros que eles começam a fazer um ruído quando a pastilha começa a desgastar. Ele tem um metalzinho lá que começa barulhento para você falar, opa, tem alguma coisa errada e você vai ver. Antigamente o barulhinho vinha era quando já estava riscando o disco, né? Quando já tinha que fazer um passe no disco, não é isso? Isso, é verdade. Aí quando você já tinha o barulho, já riscava tudo, trocava. Então hoje existe um sinalizador. Alguns modelos têm um sinalizador que quando ela vai desgastando, ela chega nesse metal e começa a fazer um ruído, que é para você saber que tem que levar o carro para verificar. Então, pastilhas e disco de freio tem que ser sempre verificado. Henrique, outra coisa que eu já vi em oficina mecânica é quando você fala que o carro está batendo um pouquinho, a suspensão não está muito boa, o mecânico balança o seu carro. Ele aperta o carro para baixo, né? Ou seja, ele pressiona o carro para baixo e vê a amplitude que está dando do ponto original até o ponto que você flexionou esse carro. Isso é uma maneira correta de você ver se a suspensão está boa ou não, se ele está muito molengo ou não? Esse mecânico, ele tem um pouquinho daquele frentista que conhece a viscosidade do óleo. Mas, na verdade, sim, eles balançam para ver se tem algum ruído, se tem alguma coisa solta. Gritante. Só se for gritante. O correto é subir o carro no elevador e fazer uma avaliação visual por baixo. E o amortecedor, a gente troca por tempo, por quilometragem. Pode ser que balançando, antigamente tinha, você quer os carros maiores, mais leves. Aquelas barcas, né? Barcas, Galaxy, então ele balançava e tal. Hoje em dia as suspensões são muito mais presas, então, sim, ele balança para ver se tem algum ruído. Ele não é tão bom quanto o viscocímetro, mas ele consegue sim determinar alguma coisa balançando. Agora, o legal é levantar esse carro no elevador e olhar principalmente bucha de bandeja, a ponta do eixo, olhar o próprio amortecedor se não está com vazamento de óleo, molas. Isso tudo é revisão em oficinas que você conhece. Iluminação geral do carro. Olha, é muito comum você ver um carro aí com o farol apagado, o outro. Tem até uns mais antigos que o cara pisa no freio, acende tudo, aí já é um problema mais sério. Mas não custa nada fazer uma revisãozinha de vez em quando dos faróis dianteiros, pisca, freio, brake light, lâmpada da placa do carro, isso dá multa se você tiver apagado aquela lampadinha pequenininha. Então isso é uma coisa tão simples de ser feita e principalmente para quem viaja à noite é extremamente importante.
Porque você dentro do carro não percebe que a tua luz de freio não está acendendo, ou que o pisca tem alguns carros que te indicam que está queimado. Até as outras lâmpadas também, mas os carros mais antigos não te indicam nada. Você vai estar com uma falha no sistema de iluminação e vai estar correndo um risco bem ruim de correr, porque é tão simples de checar. Então é legal você de vez em quando dar uma olhada em todas as lâmpadas. Eu costumo olhar o carro da minha família, quando alguém sai, freia, tá tudo acendendo. Não, aquele lá não está acendendo. E troca fácil e o preço é muito baixo para ser feita essa manutenção. Henrique, para finalizar, já que a gente falou de iluminação, vamos agora te transportar para o universo dos elétricos, né? No Ligados na Tomada agora a gente liga Henrique Pereira. Existe muita diferença de você sair com um carro, de fazer um planejamento estratégico para sair com um carro para a rua combustão, pegar uma estrada, ou pegar com um carro ou híbrido ou 100% elétrico. Quando a gente vai com 100% elétrico ou um híbrido, qual a dica que você dá para esse cara quando ele vai pegar a estrada? Olha, no caso do híbrido, ele vai seguir isso que nós falamos aqui. Esse checklist é válido, porque ele tem um motor a combustão, ele tem freios mecânicos, ele tem transmissão. É exatamente o mesmo sistema. Em adição, um motor elétrico. No carro elétrico, você já vai, e na verdade eles vendem muito isso, que a manutenção do carro elétrico é muito mais baixa. É verdade, você já não tem um motor, já não tem óleo, já não tem filtro, já não tem nada daquela água de arrefecimento, nenhum daqueles itens de um motor a combustão. Porque o freio do carro elétrico é feito pelo próprio motor elétrico. Lógico que tem um freio adicional, mas ele gasta muito menos que um carro a combustão. Agora, o elétrico tem uma situação que eu ainda tenho essa visão, que ele é um excelente carro para uso urbano. Quando você vai viajar, e eu já passei esse perrengue, você já passou esse perrengue, da gente fazer uma certa distância com o carro elétrico, você tem que estar sabendo aonde você vai abastecer e como você vai abastecer. Então existem aplicativos hoje de celular que você encontra onde tem um carregador e qual é a potência desse carregador. Porque não adianta você ir no meio da estrada e botar num carregador de 11 kW que vai demorar horas para o carro abastecer. 6, 7, 8 horas para te dar um mínimo de carga para você prosseguir viagem. Então você tem que achar aqueles carregadores de 150 kW, que algumas estradas já têm. Em meia hora você tem o carro carregado. Em 30, 40 minutos e você aplicativos, como você falou, tem o Plug Share, mas tem os outros que as próprias montadoras estão desenvolvendo, sim, que eu já vi isso da Volvo, já vi da BYD, onde ele mostra se aquele ponto está sendo carregado e futuramente a gente vai conseguir fazer a reserva daquele ponto. Se você não chegar em 10 minutos, ele está liberado para o próximo e aí você tem um código para colocar. Porque eu vejo muito também, Henrique, a falta hoje não é só de tecnologia, mas de civilidade. Eu cansei de ver o cara deixar o carro já está 100% carregado, 80%, 90%, e ele deixa o carro lá 5 horas pela facilidade, aliás, para não ter o incômodo, imagina só, de tirar o carro e colocar para uma vaga standard e liberar aquela vaga. Então acho que falta também um pouco de civilidade, você não acha? Falta, e hoje nós estamos vendo muito isso em condomínios, né? O cara tem um prédio, condomínio, e eles resolvem botar 2, 3 pontos de carregamento. A pessoa chega em casa às 9 da noite, num condomínio. Ele liga lá na tomada. Geralmente carregador de prédio é baixa, é 11, 15 kW aí. E ele vai para o apartamento dele. O carro fica a noite inteira lá, os outros não têm chance de usar. Isso tem acontecido, já tem uma discussão muito grande. Vai ter que ter uma legislação para controlar isso. Vai ter que ter uma ideia. Com relação aos carregadores externos em rodovias, restaurantes, etc., eles vão ter que evoluir e vão ter que chegar nos maiores carregadores. Porque senão fica praticamente difícil, impossível você viajar com um carro elétrico. Não pense que você vai no shopping fazer compra de 2 horas e teu carro vai estar super carregado. Porque os carregadores de shopping são todos de baixa tensão. Sim. Então você vai deixar o carro 2 horas e vai ganhar 10% de carga. É um chamariz para você ir ao shopping, exatamente, mas na verdade não funciona. Agora o urbano, você pode ter um carro elétrico, um segundo carro, por exemplo, e você tem um carregador em casa, que não custam tão caros. Hoje algumas montadoras de carros elétricos até te entregam um carregador quando você compra o carro. Você vem para casa à noite, liga na tomada e vai dormir. E na verdade esses carros têm uma autonomia de 200, 300 quilômetros em trânsito urbano. Você não gasta tudo isso num dia. Você anda 60 quilômetros. Exatamente. A média calculada pelos fabricantes e pelo próprio Ciretran é de 60 quilômetros por dia o que um cidadão anda na cidade de São Paulo. Essa é a média. Então, eu ando 2, 3 dias, chego em casa, ponho na minha tomada, fica a noite toda, não vou brigar com ninguém. Dia seguinte eu uso esse carro. Eu acho que como uso urbano, ele já está bem aplicável. A estrada não me convence ainda, porque as 2 vezes que eu viajei, eu tive problema com carregadores, de chegar no lugar, o carregador está quebrado. Híbrido, né? Tal.
O híbrido é outro Sim, mundo, sim. existem vários tipos de híbrido, podemos falar de híbrido um dia aqui, mas o híbrido ainda é, para o Brasil, a melhor solução, que você vai unir o melhor dos dois mundos. E já falando em solução, o Henrique Pereira, engenheiro aqui da indústria automotiva e está com a gente nesse mercado só há 38 anos, deu uma aula para a gente aqui sobre os cuidados que você deve ter quando tirar o carro da sua garagem. Então, serve para estrada, serve para mobilidade urbana, para férias ou então para esses feriadões que a gente tem aqui em São Paulo. Henrique, super obrigado por mais uma vez estar com a gente aqui no Ligados na Tomada. Obrigado a vocês pelo convite, sempre que precisar, estamos aí. Valeu, amigo. Um abraço. Realização Jovem Pan News.